Olá, Silvia. Deixa eu só esperar chegar mais gente para poder te chamar. Deixa eu ver se eu consigo botar o tema efeito ator após bariátrica. E eu não tô conseguindo botar. Então vou chamar a Silvia, gente. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu tava tentando colocar um nome fixo ali embaixo que a Fernanda tentou me explicar, mas não saiu, não. Não tem problema, a gente fala. Então, hoje, para quem está entrando agora, o nosso tema é parei de emagrecer e agora, né? Falando um pouquinho do efeito platô que acontece, né? Pode acontecer depois da cirurgia bariátrica ou depois de qualquer tipo de emagrecimento, né? Com uma restrição calórica importante. Então, hoje temos a honra aqui de conversar com a doutora Silvia de novo, que eu perturbo ela, para desmistificar um pouco algumas coisas que os pacientes têm na cabeça, né? Assim, uns medos, umas manias que eu até, antes até de. Alguém está perguntando se vai ficar gravado? Vai. Antes de começar até falar contigo, é um apelo que eu faço, gente. Pare de se pesar todo santo dia, né? Isso cria uma ansiedade, né, uma neura. Então, todos os psicólogos falam que não deve se pesar todo dia e a gente também. Então, Silvia, para começar, então, uma coisa que eles perguntam muito, né, desde o pré-operatório, né, qual o peso que eu devo chegar, né, qual é a minha meta, né? Todo mundo vem com essa pergunta, né? O que que eu tenho que fazer, quantos quilos eu tenho que chegar? Primeiramente, obrigado, Lorraine, pelo convite mais uma vez, e ao Centro Probari, que sempre tem trazido ao longo desse tempo temas muito relevantes e importantes acerca da cirurgia bariátrica. E esse realmente é um tema importantíssimo, né? Que ouvimos todos os dias nos consultórios, desde aquele paciente que está chegando a primeira vez, né? Que tem aquela preocupação de quanto eu vou perder, qual é o meu peso ideal, assim como também daquelas pessoas que já foram operadas e que acabam chegando naquele momento que o peso estaciona e que a gente vai discorrer ao longo aí dessa live. Na verdade, Aham. em cirurgia bariátrica, não existe assim um estigma do IMC ideal. Na verdade, o que é considerado como sucesso em cirurgia bariátrica é deixar de ser obeso. Então, se o indivíduo parte de um índice de massa corpórea maior do que 40, mas menor que 50, se ele desceu para um IMC menor que 30, ele já é sucesso. Não importa se o Sim. IMC ainda o classifica como sobrepeso. Porque uma vez que você que tem uma perda vultuosa de peso, toda a melhora clínica e das doenças associadas ela ocorre. Tem estudos que mostram que até perdas de 5% do peso já promove melhora clínica. 10% já é capaz de melhorar muito. Por exemplo, esteatose hepática, controlar de forma mais adequada diabetes. Então, a perda de peso e o estigma do IMC, que eu vejo muito, né? As pessoas ficam com aquela ênfase em querer chegar ao IMC de 25 e não necessariamente isso
deve acontecer? Quem parte de IMC maior que 50 já é considerado sucesso quando o IMC ele baixa de 35. Se nós olharmos só o IMC, 35 de IMC, entre 30 e 35 de IMC é considerado obesidade leve, né? Outra coisa também fundamental dentro desse contexto, o IMC ele é um método puramente quantitativo. Ele não é capaz de determinar onde existe o acúmulo de gordura. Então, é mais importante, por uma questão metabólica, você ter uma redução de obesidade visceral, de obesidade abdominal, obesidade central, do que do IMC em si. É óbvio que o IMC ele guarda relação com a obesidade visceral. Entretanto, ele não é o único padrão que nós utilizamos, né? Por isso a importância de ter acompanhamento do profissional, porque ele vai avaliar não só o índice de massa corpórea, mas também a forma como esse peso ele está distribuído. Então, o profissional ele vai ser capaz de determinar junto com o seu paciente qual é o seu melhor peso, o peso mais saudável, principalmente para livrá-lo das doenças que são associadas à obesidade. Porque também a gente tem que pensar que cada um parte de um IMC inicial, né? É, Um de 40, o que partiu de 60, né? Se ele chegar ao IMC de 30, já está muito bem, obrigado, né? Até demais. com certeza, porque alguém que parte de IMC de 60, muitas vezes ele tem uma perda de 60, 70 quilos e ainda Sim. assim se mantém numa faixa de IMC acima de 30. Mas isso não quer dizer que a cirurgia não foi um sucesso. A cirurgia foi um sucesso e com certeza esse indivíduo, ele nesse momento certamente já terá todas as suas doenças metabólicas muito bem controladas, né? A questão da pesagem, normalmente no consultório eu sempre peço isso, principalmente paciente recém-operado. Por favor, não pese. Até porque a perda de peso nessa fase inicial, ela não é linear. Então, a pessoa com a expectativa de que vai perder X quilos por dia, quando na verdade o mais importante para a gente é a perda no mês. Então pode ocorrer de passar alguns dias sem perder nada e outros em que a perda ela é acentuada. Outra questão importante também de início é que existe uma perda de água muito grande naqueles primeiros dias que sucedem à cirurgia. Então há uma perda bastante grande de peso nesse momento. Depois a perda ela tende a ficar um pouco mais equilibrada. O importante é que uma expectativa de perda excelente para 30 dias é de 10% do peso inicial. E muitas vezes o indivíduo já alcança essa meta com muito menos tempo, né? Com 15 dias, às vezes menos. Até a depender da quantidade de líquido excedente que esse paciente tem, a perda ela pode ser mais pronunciada. E outra questão também é que eu vejo muito uma espécie de comparação, né? Então, ele quer se comparar com o marido que operou ou com o filho que operou, e a perda de peso ela também vai estar relacionada ao gênero, se homem ou mulher ela é diferente, e também a questão da idade e doenças presentes. Por exemplo, se existe um diabetes presente, se a esteatose hepática é muito acentuada, isso pode limitar um pouco a velocidade na perda de peso nessa fase inicial. Então, cada paciente é um paciente e não tem como comparar resultados, né? Parece um leilão na sala de espera. Você perdeu quanto? Você perdeu quanto? Ou o paciente entra já dizendo, eu estou triste porque meu resultado foi muito ruim, porque fulano perdeu 20 e eu perdi 10 quilos. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E a gente tem que deixar, assim, bem explicado para o paciente que o resultado dele é dependente de vários outros mecanismos. É isso que você falou, é importante, né? Essa comparação é eterna. Não adianta você falar que ou eles comparam, ou então falam da técnica, né? Eu acho que o fulano fez a outra cirurgia, tem mais resultado que a minha, porque ele já perdeu X e eu só perdi Y, né? É verdade, isso é importantíssimo dizer, né? Porque eu ouço também com frequência, porque na equipe que eu trabalho, nós fazemos as duas técnicas, tanto o bypass como o sleeve. E sempre tem essa questão: será que se eu tivesse feito um bypass, a minha perda de peso teria sido
maior, né? Na verdade, na fase inicial, em que a dieta e a restrição calórica, ela é basicamente a mesma, a perda de peso ela é muito similar nos primeiros 6 meses, né? Existe sim alguns relatos na literatura de que o bypass geraria uma perda de peso mais acentuada do que o sleeve, mas isso depende também do tamanho desse tubo gástrico. Não existe uma padronização do tamanho do estômago pós-sleeve. Então, se é uma cirurgia, de repente, que tem um tubo gástrico maior e como há preservação do intestino sem desvio, pode ocorrer de realmente haver uma perda de peso um pouco mais lenta. Mas o fato é que nos primeiros 6 meses, em geral, a perda de peso ela é muito similar. Depois do 6º mês, em que a pessoa já começa a ter um padrão de alimentação um pouco maior em termos de calorias, e se há uma capacidade gástrica maior, isso pode influenciar diretamente, né? Uma hipótese também do bypass ser superior ao sleeve é que, como você tem o desvio do intestino e uma exposição muito mais rápida dos nutrientes à porção mais distal do intestino, isso poderia promover a secreção de alguns hormônios gastrointestinais que teriam influência nessa questão. Mas estudos também têm demonstrado alteração hormonal no sleeve. Então, olhando por essa questão hormonal, o sleeve também tem esse potencial de melhora na secreção desses hormônios. Porque mesmo que não haja desvio da primeira porção do intestino, como o alimento ele tende a passar 2,5 vezes mais rápido nessa porção inicial do intestino, ele acaba chegando também de forma mais rápida no ilho, que é essa parte mais no final do intestino delgado. E com isso, aumentando a secreção de hormônios gastrointestinais, como, por exemplo, o GLP-1 e o PYY. Né? Então, nessa questão de bypass e sleeve, pelo menos lá no nosso serviço, para vocês terem ideia, nós temos até resultados mais pronunciados de perda de peso no sleeve do que no bypass, porque o nosso sleeve ele é bem estreito. O estômago é construído de forma bem estreita, então mesmo com o passar do tempo, o paciente ele não consegue ingerir grande volume de alimento. Então isso vai depender muito da técnica, né? Principalmente do tamanho do estômago, e muito mais do empenho do paciente no segmento da dieta, né? E a adesão à prática de atividade física, que é algo que a gente tanto fala desde o início da cirurgia, né? Esse é o segredo do sucesso. Eu esqueci de falar uma coisa importante em relação à questão da pesagem. Vai ter um momento que pesar todos os dias vai constituir uma ferramenta importante. Tem um centro de controle de peso nos Estados Unidos, no Colorado, que elenca os principais fatores responsáveis pelo sucesso e manutenção na perda de peso. E um deles é o automonitoramento do peso. Então, quando o paciente ele já está numa faixa de peso ideal, é importante que ele faça, sim, a aferição desse peso de forma sistemática, porque as pequenas mudanças elas serão percebidas e a tomada de providência no sentido Rápido, né? rápida, ela vai ocorrer, né? Diferente de você perceber isso numa roupa, porque quando a roupa ela chega a apertar, é porque 4 ou 5 quilos já fui. né? Então, se você automonitora, você vai ter uma percepção desse aumento de forma muito precoce e a intervenção também será muito precoce. Sim. Uma coisa também que eu ia te perguntar, que eles esperam essa grande perda que acontece no primeiro mês, né, de 10% do peso, eles esperam que isso se repita nos meses subsequentes, né? Isso. Então, só para você explicar um pouquinho como acontece essa perda nos meses subsequentes ao primeiro mês. Então tá, vamos lá. Como eu comentei, nesse primeiro momento nós temos uma perda muito grande de água. Então, essa perda de água, ela acaba contribuindo por uma quantidade maior de peso perdido nesse primeiro mês de pós-operatório. Após esse primeiro mês, em média, até o 6º mês de pós-operatório,
Para mulheres, a perda ela se situa entre 3 e 6 quilos por mês, e para homens, em média, entre 4 e 8 quilos por mês. Aí vocês podem se perguntar, nossa, por que uma diferença tão grande entre 3 e 6 e entre 4 e 8? Porque isso depende muito, principalmente da adesão à dieta e principalmente à prática de atividade física. Então, quando a pessoa tem uma adesão de 100% ao programa dietético e associa atividade física, a probabilidade dele conseguir chegar à perda máxima esperada é maior. Então, em média, a perda de peso nos primeiros 6 meses, ela fica entre 30 e 40 quilos do peso inicial, ou seja, o indivíduo verdadeiramente tem uma transformação ao longo desse período. Como eu costumo dizer na consulta, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, porque a perda de peso está acontecendo, o paciente fica muito estimulado de ver o resultado. Por outro lado, é ruim, porque como é uma perda muito veloz, isso acaba gerando um pouco de perda de massa muscular, assim como também pode gerar deficiências nutricionais. Então, o acompanhamento durante esse período inicial dos primeiros 6 meses, mais ainda deve ser realizado de forma bem coesa entre a equipe de nutrição, a equipe médica e o paciente. Então, a avaliação da qualidade dessa perda de peso ela é fundamental. Porque se o indivíduo perde peso à custa de um montante grande de massa muscular, não é uma boa perda de peso. Isso, inclusive, não vai gerar mudanças, por exemplo, na taxa metabólica basal, né? Então, é importante que esse acompanhamento, principalmente nessa fase, seja bem perto, a equipe muito próxima ao paciente. Infelizmente, a gente já vê até alguns grupos, né, essa competição já para fazer fora da dieta, já desde o início, né? Ah, na dieta pastosa você comeu isso, isso. Com quanto tempo você começou a comer pizza? Ou quanto tempo você, ou como eu vi agora antes de entrar aqui na live, fui responder uma coisa e vi, na dieta pastosa eu posso tomar açaí? Né? Então, quer dizer, as pessoas já desde o início já querem, né, burlar, né, o tratamento. Então, aí realmente, né, não vai atingir essa perda de peso que a gente colocou Não, aqui, né? né? Essa colocação, assim, eu acho muito importante, porque nessa fase inicial, mesmo que o paciente não tenha uma adesão de 100%, como um volume ingerido de alimentos é muito menor e, consequentemente, também haverá uma menor ingestão de calorias, a perda de peso ela ocorre. Então, gera uma falsa sensação de que Que pode pode, né? ir o Que não emagrecimento. vai influenciar. Exatamente. Então, muita gente, né? Eu ouço às vezes como se fosse um feito. Eu estou ingerindo álcool, eu estou E isso desce igual água. e Melhor que água. melhor que água e continuo emagrecendo, né? Só que isso não vai acontecer para sempre, né? Que é o principal objetivo de hoje. Então, no primeiro ano, de uma forma geral, a perda de peso ela está acontecendo. Pode até ocorrer algum tipo de recidiva de peso ou reganho de peso durante esse período do primeiro ano, mas não é comum. O mais comum é isso acontecer depois do primeiro ano, Depois. né? Então, Perfeito. é o que a gente fala sempre. Não adianta nada você fazer um procedimento cirúrgico de grande porte, que tem riscos, para ficar magro por apenas 1 a 2 anos. Então, o paciente ele tem que querer a mudança e querer mudar para que esse resultado ele se prolongue ao longo da vida, né? Porque realmente, mais uma vez, né, a gente já falou sobre isso e é importante reiterar: obesidade é doença crônica, é doença incurável. Então, a cirurgia não tem o propósito de cura, a cirurgia tem o propósito de controle. Então, é como qualquer doença crônica. Se eu tenho uma hipertensão e tomo antihipertensivo, a minha pressão está controlada. Mas se eu não tomar o meu remédio, a minha pressão vai subir. Idem a obesidade. Eu costumo falar isso também todos os dias. Qual é o remédio que você vai precisar tomar depois da cirurgia? Dieta e exercício. Esse é o remédio diário que vai garantir a perda e principalmente a manutenção da perda de peso. Porque o mais desafiador realmente não é perder,
é manter essa perda, né? Até porque Exatamente. a maioria dos pacientes já chegam com esse histórico, né, de perdas grandes de peso em algum momento da vida. Mas a persistência nesse resultado de perda é que é realmente o fator mais difícil, né? Porque existem vários mecanismos envolvidos até com a recuperação. Né, até falando um pouquinho dessa questão, né? Parei de perder peso, e agora, né? O que fazer em relação a isso? Existe uma teoria chamada set point hipotalâmico. É como se o nosso corpo tivesse um termostato para gordura. Então, na medida que a gente começa a perder muito peso, é como se esse termostato fosse ativado e o corpo ele começa a criar maneiras de inibir essa perda de peso. Então, é o momento que o indivíduo sente fome, é um momento que a pessoa fica sem energia, sem ânimo e muitas vezes acaba fracassando e abandonando o programa de dieta. Então, o corpo é um mecanismo perfeito, né? Então, o nosso cérebro, o nosso hipotálamo, ele não entende por que aquela perda de peso está acontecendo de forma tão vultuosa, né? Isso também acontece ao contrário. Então, fazer um indivíduo que é magro ganhar peso é extremamente difícil. Eu costumo dizer que é muito mais difícil fazer alguém magro engordar do que alguém obeso emagrecer, porque aquele termostato para aquele pouco de gordura é muito eficiente. Então, você pode aumentar o valor calórico de forma grande, né, de sobremaneira, que esse indivíduo tem dificuldade de ganhar peso. A perda de peso, a gente até consegue alguns resultados bem interessantes numa fase inicial, mas chega um momento que o tal termostato é ativado e aí fica difícil a manutenção dessa perda. Então, o profissional que trabalha, que estuda obesidade, ele tem mecanismos para tentar driblar um pouco esse set point hipotalâmico. Então, uma das maneiras que nós temos de interferir nessa questão é estratégias dietéticas diferentes. Por exemplo, algo que é muito colocado nos estudos e que na bariátrica acaba sendo algo que nós fazemos, porque é uma recomendação para paciente bariátrico, é consumo de proteínas. As proteínas, elas têm o que a gente chama de efeito térmico do alimento é maior, ou seja, o nosso corpo ele tem que gastar mais energia para metabolizar essa proteína. Então, o indivíduo que é obeso, ele tem alguns defeitos e prejuízos nesse gasto de energia, mas alguns estudos têm demonstrado que após a cirurgia bariátrica, principalmente pela ativação do sistema nervoso simpático, você recupera o efeito térmico que o alimento deveria gerar. Nossa colega Silvia Leite de Brasília, num estudo que ela avaliou o coeficiente respiratório e a termogênese em pacientes obesos graves em comparação a pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, demonstrou isso. Ela ofereceu uma refeição padrão e ela verificou que os pacientes que eram de cirurgia, submetidos à cirurgia bariátrica, no caso do estudo dela foi ao bypass, houve um maior coeficiente respiratório, um aumento do efeito térmico do alimento. Então, parece que a cirurgia bariátrica, ela realmente resgata esse efeito que estava perdido. Outra coisa que eu achei muito interessante, né, que eu também enfatizo bastante com os pacientes no consultório, apesar de ainda precisar de mais estudos para comprovação, é que parece que a mastigação exaustiva, ela acaba aumentando a liberação de histamina no hipotálamo e isso acaba gerando aumento de calor. Então, mastigar bem os alimentos também pode ser uma ferramenta importante. Não só porque ajuda a gerar saciedade, mas também porque ativa mecanismos que aumentam essa produção do calor. Né? Assim, para as pessoas que estão assistindo, que de repente não são nutricionistas, nem profissionais da área, nós temos dois tipos, né, de termogênese.
Uma termogênese que ela é taxa metabólica, uma taxa metabólica que é uma taxa metabólica que é basal, que a gente utiliza, gera calor para respirar em repouso, dormindo, por exemplo, e uma outra que é ativada por alguns mecanismos. Esse outro tipo é basicamente alimentação, atividade física e outros mecanismos, até a temperatura, né, externa. Por exemplo, a gente vive hoje em zonas que são totalmente termoneutras. O nosso corpo ele não gasta nada de energia, nem para se adaptar ao calor e nem para se adaptar ao frio, porque a gente vive em ambientes com ar-condicionado, ambientes aquecidos, então isso tudo acaba inibindo um pouco um gasto de energia que deveria acontecer. Então, essa zona termoneutra, né, que o ser humano, ao longo da evolução, acabou, lógico que é muito mais confortável, mas isso acaba atrapalhando um pouco essa questão. Então, são muitos mecanismos envolvidos, né? E aí vem a história, né, que eu falei da proteína. Ah, se proteína é uma coisa boa para emagrecer, por que tem pessoas que fazem, por exemplo, dieta low carb e não emagrecem? Por vários motivos. Se esse indivíduo que está fazendo uma dieta low carb, que está comendo pouco carboidrato e comendo muita proteína, se ele tem uma ingestão calórica muito alta em proteínas, possivelmente ele não vai ter um bom resultado. Porque para haver perda de peso tem que ter restrição calórica. Agora, se é um indivíduo que está comendo muita proteína, mas é um indivíduo que tem alta resistência insulínica, talvez mesmo comendo calorias, como essas calorias elas serão em proteínas, talvez ele tenha um resultado melhor do que alguém que não tem resistência insulínica. Porque como o consumo de carboidratos acaba aumentando a secreção de insulina e esse corpo que já tem resistência à ação desse hormônio, ele funciona mal metabolicamente, se você não tem carboidrato, isso pode acabar ajudando nessa perda de peso, né? Então, a gente vê isso o tempo inteiro no consultório. Ah, eu fiz dieta low carb junto com uma amiga, a gente fez tudo igual. Ela perdeu 10 quilos e eu perdi 2, né? Então, porque não é o tipo de programa que pode ser aplicado a qualquer indivíduo. A gente falou na outra live sobre dietas da moda, né? Então, uma outra coisa que muita gente acha que pode contribuir para tirar o indivíduo desse efeito platô é o jejum intermitente. Nem sempre. Porque se eu tenho um organismo que é privado de calorias, ele pode entender que ele precisa trabalhar muito menos porque ele não está recebendo combustível. Então, o profissional ele tem que identificar qual é o paciente que vai se beneficiar ou não do programa X e Y, principalmente ouvindo a história desse paciente, principalmente vendo as doenças associadas que esse indivíduo apresenta. Porque o mesmo programa, com certeza, ele não é aplicável a todos. Né? E nesse contexto, né, que a gente comentou de dietas da moda, a mídia massifica o indivíduo e gera aquela sensação falsa que são programas que não requerem esforço com resultados milagrosos. E quanto mais aquele organismo emagrece e engorda, que é o famoso efeito sanfona, piores são as chances de emagrecimento, principalmente emagrecimento vultuoso em longo prazo. Né? Isso também se aplica às dietas de muito baixa caloria. Então, se você submete um organismo a uma dieta de 800, 600 calorias por dia, que tem sim, são programas que são validados e é testado com eficácia, que são os programas Very Low Calorie Diet, mas é um programa que tem dia e hora para começar e para terminar. Não é um programa que pode ser feito de forma indiscriminada e por longo tempo, porque mesmo comendo 600 calorias, chegará um momento em que esse corpo ele não responderá mais com perda de peso, sem contar os outros transtornos, principalmente acerca de deficiências nutricionais que podem ocorrer, né? É muito falado mais recentemente sobre a participação, por exemplo, de micronutrientes na perda de peso. Então, se eu tenho um organismo que tem múltiplas carências, se esse organismo ele não está devidamente equilibrado, isso também pode interferir com a perda de peso. Por exemplo, cálcio
é um dos micronutrientes que são aplicados nessa problemática, né? E a gente tem hoje cada vez mais, né, aversão aos lácteos e as pessoas acabam retirando esse alimento que é tão importante do dia a dia, né? Salvo aqueles que realmente não podem consumir por uma questão de alergia, os outros, os leites derivados acabam constituindo ferramentas importantes nos programas de emagrecimento, principalmente porque o cálcio ele se liga à gordura dentro da luz do intestino, dentro do intestino, e faz com que a gordura seja mais eliminada nas fezes. Então, a título de emagrecimento e até mesmo controle de outras questões lipídicas, como dislipidemias, por exemplo, ele pode ser interessante, né? Então, mais uma vez, ressaltando que o profissional, ele é fundamental. Então, por favor, os pacientes que estão nos assistindo agora, não seguirem por dietas de revista, de internet, porque o amigo, né, que agora é assim, né? O paciente vai no nosso consultório, a gente prescreve uma dieta, ele imediatamente ele repassa para o amigo, para o grupo. Só que aquela dieta, Minha mãe está seguindo meu plano alimentar também? exatamente, como se as necessidades calóricas e de Fossem as mesmas, né? Tudo. as mesmas, e não são. Isso varia totalmente de acordo com a idade, com a prática ou não de atividade física, gênero. Então, cada um terá a sua necessidade específica. Então, por favor, procurem profissionais e principalmente profissionais que estudam e que vivenciam esse tipo de problema, né? Que é obesidade e emagrecimento. Porque também é muito comum procurar colegas que são envolvidos com outro tipo de atividade, né? É muito comum, por exemplo, paciente de cirurgia bariátrica, quando quer fazer hipertrofia muscular, às vezes procura um colega que é, sim, profissional especializado na parte de atividade física, mas muitas vezes não tem conhecimento em cirurgia bariátrica. E isso muda todo o programa. Às vezes, esse profissional ele vai fazer um cálculo superestimado de necessidades calóricas para esse indivíduo. E isso pode até gerar ganho de peso com ganho de gordura e não o contrário, que é diminuir gordura e aumento de massa muscular, né? Até falando dessa questão mesmo da necessidade calórica, o que seria mesmo assim, o ideal para avaliação das necessidades calóricas seria um exame chamado calorimetria indireta. Através desse exame, é possível saber de forma mais fiel o quanto de calorias de fato aquele organismo gasta e, dentro disso, ajustar um programa dietético para o objetivo que se quer, ou emagrecimento, ou manutenção de peso, ou até mesmo ganho de massa muscular. Pois é, pena que o custo não deixa, né? Pois é. Infelizmente, não é o tipo de coisa que a gente tenha dentro dos nossos consultórios de forma tão simples, né? Outra coisa que pode ajudar também a estimar a taxa metabólica basal são as bioimpedâncias, principalmente bioimpedância multifrequencial, que consegue fazer a distinção de água intra e extracelular. Então, através desse tipo de avaliação, nós conseguimos ter uma estimativa mais real da quantidade, da necessidade de calorias e fazer um plano alimentar ajustado, né, ao gasto, porque as equações de predição, principalmente para a cirurgia bariátrica, superestimam as necessidades calóricas. Então, se a gente for para os nutricionistas que estão assistindo, utilizar aquelas fórmulas que a gente aprende lá na faculdade, de Harris e Benedict, né? Vai superestimar. Então, você não terá um bom resultado, né? E outra coisa que eu acho que é fundamental, né, na clínica é ouvir o paciente. Então, se o paciente chega no seu consultório e relata que ele come 1.200 calorias por dia, independente do gasto dele calórico, se você quer fazer um ajuste dessa dieta, você tem que mais ou menos levar em consideração esse relato para fazer a programação e a distribuição e equilíbrio desses nutrientes na dieta para tentar gerar essa perda de peso de forma adequada, sem gerar déficits nutricionais. Sim. Ai, gente, tem tanta pergunta aqui para te fazer, mas eu vou ter que escolher.
Aí, né? Eu acho também, assim, uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar é que muitas vezes a gente precisa fazer assim programas muito diferentes para aquele mesmo indivíduo na tentativa de tentar enganar o metabolismo, né? Exato. Eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que eu faço 3 dietas diferentes ao longo de uma mesma semana para tentar deixar o corpo meio confuso para que ele responda com a perda de peso. Principalmente aquele paciente que já está estabilizado no peso há um tempo. Outra coisa que eu não comentei, que também é muito importante, que tem sido descrita nos estudos para evitar esse efeito platô, é a hidratação. E a hidratação é algo muito difícil no dia a dia, né? Eu diria que de 100% Uhum. dos pacientes que eu pergunto sobre a ingestão hídrica, 90% relata que não consegue ingerir a quantidade adequada. De uma forma mais geral, a recomendação seria de 2 litros de água ao dia para mulheres e 2,5 para homens. E se nós quisermos fazer um cálculo muito mais fiel e ajustado, seria em torno de 30 ml de água por quilo de peso. Então, isso faria uma estimativa realmente mais ideal das necessidades hídricas daquele indivíduo. Então, a ingestão de água realmente é fundamental nesse contexto. Eu tinha separado essa pergunta para te fazer, mas acho que mais ou menos você já respondeu. Em relação ao que pode levar, né? Quais fatores podem levar ao efeito platô, né? Mas aí a gente já comentou, né? Da falta de atividade física, a A hidratação inadequada. eventualmente uma mastigação inadequada, como alguns Isso, mas, sugerido, a composição inadequada da dieta, né? O que a gente mais É comum, com o passar do tempo, eles se acostumarem mais com carboidrato, né, do que com a proteína, até porque a proteína dá mais saciedade, é então eles não querem comer muito. exatamente, a proteína também requer mais mastigação, né? Então, às Sim. vezes, é muito mais confortável comer uma massinha do que comer um bife, um frango. Então, e o que eu percebo muito assim no comportamento alimentar dos pacientes que têm essa estabilização do peso é o beliscamento. E normalmente beliscamento de alimentos que são ricos em hidratos de carbono, né? Então, é o biscoito, é a pipoca. É. Às vezes a refeição em si é uma refeição pequena que não contribui muito em calorias, mas o beliscamento, eu costumo dizer que o grande problema não é a refeição, é o que está entre as refeições e que muitas vezes não é contabilizado, né? Porque a pessoa, nossa, mas eu tô comendo tão pouquinho, eu sigo a recomendação da dieta, como assim eu não estou emagrecendo? E aí, quando você começa a fazer o registro alimentar, você realmente observa que entre as refeições existe vários beliscamentos e principalmente beliscamentos à custa de carboidratos, né? Que não necessariamente precisa ser doce, né? Na maioria das vezes realmente é o biscoitinho, né? Eu costumo dizer que o que você come de um em um é muito perigoso. Então, tem que sair, passar longe de pipoca, biscoitinhos e coisas do tipo, porque de um em um a ingestão calórica ela vai se somando e ao final do dia, além de ter comido carboidrato demais, a ingestão calórica também terá sido muito grande. E aí, quando a gente vai contabilizar a proteína na dieta, geralmente está baixa, né? Geralmente, o que os estudos mostram é que a ingestão de proteínas em pacientes bariátricos não atinge ao mínimo preconizado, que seria de 60 gramas para mulheres e de 70 gramas para os homens. Essa seria a ingestão mínima, né? De uma forma mais geral. E às vezes o paciente acha que está consumindo. Por quê? Porque 60 gramas ele entende, se eu comer um pedacinho de carne no almoço, um pedacinho de carne no jantar, eu consegui chegar às minhas 60 gramas dia. E na verdade, não é tão simples assim, porque um ovo ele tem em torno de 5, 6 gramas de proteína, um bife de 100 gramas em torno de 25 gramas de proteína. Então, chegar em 60 gramas de proteína não é uma tarefa fácil. E numa fase inicial de pós-operatório,
com certeza nós temos que utilizar os suplementos de proteína para conseguir chegar, alcançar essa necessidade mínima, porque via dieta é praticamente impossível. Depois de 6 meses já é um pouco mais possível de alcançar essa meta, mas isso requer, por exemplo, que o paciente ingira proteínas em todas as refeições do dia. No café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, tá? Para que ao final a soma chegue ao mínimo recomendado. Pois é. Ai, gente, temos 20 minutos ainda. Então, vamos. Então, a gente já falou da perda de peso nos 2 tipos de cirurgia, né? No início. Em relação a quem tem maior perda de massa magra, a gente também falou, né? Quem tem maior perda de massa magra em relação à taxa metabólica basal, que influencia. Taxa metabólica basal, composição da dieta, né? Prática de atividade física. O que a gente tem visto também em alguns estudos é que, dependendo do tanto de massa muscular que esse indivíduo tem no pré-operatório, porque hoje em dia se fala muito da obesidade sarcopênica, né? Então, estar obeso não quer dizer que tem uma quantidade grande de massa muscular. Acreditava-se no passado que, pelo fato daquele corpo ter que sustentar um peso maior, ele acabava hipertrofiando para sustentar o peso independente da prática de atividade física. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Você pode ter um excesso de gordura e com pequena quantidade de massa muscular. Então, se é um paciente que já tem um déficit de massa muscular, esse com certeza perderá muito mais, né? Outra questão também importante é que, se o paciente tem uma perda muito acelerada, muito rápida, ele também tende a ter uma perda de peso maior, né? É importante a gente ressaltar que qualquer dieta com menos de 1.200 calorias, ela é reconhecidamente deficiente, tanto em macronutrientes, dentre eles a proteína, como micronutrientes também. Por isso a necessidade da suplementação vitamínica e por isso a necessidade da suplementação proteica. E que muitas vezes a gente não tem adesão do paciente, nem no primeiro mês de pós-operatório. Então, se é aquele paciente que não vai sequer ingerir os suplementos prescritos, ele certamente terá uma perda de massa muscular maior, né? E algumas doenças também podem predispor a uma perda de massa muscular maior, assim como a idade. Porque se é um paciente mais idoso, a probabilidade da perda de massa muscular é maior, até por causa do efeito que é fisiológico, que é a perda de massa muscular com a idade, que é a sarcopenia. Então, em pacientes com mais de 60 anos, nós temos que ter uma atenção redobrada para fazer um aporte de proteínas de forma mais adequada. Eu não diria nem a partir dos 60, porque os estudos demonstram que a partir dos 40 nós já temos uma perda fisiológica de massa muscular. Aí eu costumo dizer que 40 começa a perder, 50 ladeira abaixo, 60 então nem se fala. Então, mais ainda, nós temos que ter esse olhar e esse cuidado, principalmente porque cada vez mais cresce o número de pacientes idosos que são submetidos à cirurgia bariátrica. Então, esse público, ele requer uma atenção especial. Uma coisa que você falou da atividade física, eu também percebo que as pessoas têm essa falsa ideia de que quando estão no efeito platô, é porque a culpada é a musculação. Porque está ganhando muito músculo, então que não pode fazer musculação, que só pode fazer jumping. Só pode fazer caminhada. Mas a musculação é a primeira coitada a ser colocada na chibata, né? Então, é verdade. Na verdade, assim, de fato, se houver ganho de massa muscular e se isso, de fato, gerar uma estabilização no peso, ótimo, metabolicamente será diferente, porque quanto maior a massa muscular, maior a taxa metabólica basal. Então, é melhor que, de repente, essa perda ela se dê de forma mais lenta, mas com aumento da parte muscular, do que uma perda grande de peso à custa da perda do músculo, né? Como eu comentei anteriormente. Mas
o paciente ele quer ver o resultado na balança, né? Às vezes a gente mostra, olha, você perdeu 2 quilos, mas perdeu 5 de gordura. Olha que resultado espetacular. Mas como o saldo total foi só de 2 quilos, isso acaba gerando, né, às vezes, uma certa decepção. Outra coisa também que eu falo sempre no consultório, né, e que eu gostaria de reiterar, é muito melhor isso pensando já num pós-operatório mais tardio, porque nos primeiros 6 meses todo mundo perde rápido. Agora, é muito melhor que a perda de peso ela seja mais lenta, porém sustentada, do que aquela de perda de peso galopante que não será factível de manutenção, porque normalmente quando o indivíduo tem uma perda de peso que é muito rápida, é à custa de um programa que não se reproduz em longo prazo, né? São essas dietas loucas e que, de fato, não será possível sustentar por muito tempo. Então, eu valorizo muito isso no consultório com o paciente. E eu acho que uma coisa que me ajuda muito no meu dia a dia, eu gostaria de compartilhar com vocês, é não ficar estabelecendo metas, principalmente metas irreais, porque isso acaba decepcionando o paciente. Então, uma fala que eu tenho sempre: o importante é que a balança desça, não importa quanto. Se for 100 gramas, ótimo. Se for 5 quilos, ótimo. Em determinadas circunstâncias, a manutenção é ótima. Então, a gente tem que valorizar muito isso. Por exemplo, agora, nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que o que mais você está recebendo no seu consultório, assim como eu estou recebendo no meu, são pessoas que tiveram ganho de peso. Então, aqueles que chegam e mantiveram isso, falando de pacientes em pós-operatório tardio, porque de início todo mundo está perdendo. Eu sempre digo, olha, o fato de você ter mantido é um brilho, porque nesse período que as pessoas estão sem movimentação, porque saíram academias, até a movimentação de dia a dia, ela ficou praticamente nula. A pessoa anda do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Se for colocar o aplicativo de contagem de passos, é zero praticamente. E enquanto em casa, porque a casa virou tudo, virou restaurante, virou cinema, né? As pessoas estão muito mais em casa. Então acaba que inventa-se comidas, normalmente alimentos que são mais hipercalóricos, e isso está gerando ganho de peso em muita gente. Então, nesse momento em especial, a manutenção é fantástica. Já é um lucro enorme, né? Já é um lucro A enorme. Luciana colocou aqui no comentário, né? Por isso a bioimpedância é tão importante, né? Eu vivo um drama, né? Porque eu trabalho no consultório e trabalho no SUS, né? No consultório, ótimo, eu tenho a bioimpedância para mostrar. Agora no SUS, não, né? Pois Então, é. a gente vê a falta que faz você poder avaliar quanto perdeu de massa magra, de gordura, né? Uma coisa que é muito importante. E se a gente percebe que houve, por exemplo, uma perda de massa magra maior do que seria o esperado, nós temos como de imediato ajustar a dieta para que isso não continue ocorrendo. E num local em que a gente não consegue estimar, porque existem outras ferramentas, né? A gente sabe disso, como, por exemplo, a utilização de adipômetros para estimar a gordura corporal. Mas dependendo do IMC do paciente, esse tipo de metodologia não se aplica. Acima de 30, o uso de adipômetros para estimar a gordura corporal, ele acaba trazendo resultados muito falsos. Então, não auxilia. Então, a bioimpedância realmente ajuda. Agora, também temos que abrir um parêntese. Não é qualquer bioimpedância. Porque se for uma bioimpedância muito simples, né, que é o que a gente chama de unifrequencial, ela não estimará de forma adequada os compartimentos corporais. Por exemplo, 70% do músculo é água. Então, se você tem uma bioimpedância que tem uma frequência única, que não vai ser capaz de distinguir a água, vai trazer um resultado de uma falsa massa magra adequada, quando na verdade ela não existe. Né? Então, aqueles aparelhinhos que parecem um videogamezinho, que tem 2 eletrodos ou que não tem eletrodo nenhum,
não funciona, né? E isso a gente vê no dia a dia, porque às vezes o paciente fala, eu não vou fazer bioimpedância não, porque eu tenho uma balança em casa que tem bioimpedância. As balanças, elas têm no máximo 2 eletrodos. Tem algumas que tem tipo um acessóriozinho que você puxa com as mãos, que aí ainda tem um resultado um pouquinho melhor, né? Porque para ter algum resultado que a gente possa confiar, as bioimpedâncias elas precisam ser pelo menos tetrapolares, ou seja, que tem pelo menos 4 eletrodos. Então, também não é qualquer bioimpedância que vai nos ajudar nessa tarefa, mas é muito importante sim. E é muito vibrante você mostrar para o paciente do peso que ele perdeu, o que foi gordura, o que foi músculo, o que foi água, ajustar a dieta de acordo com esses resultados, né? E isso é muito motivador. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, Silvia, não é muito tema, não. É sobre reganho. Peraí que eu passei. Existe estudo sobre diferença de reganho de peso com diferentes métodos de cirurgia bariátrica? Foi a Rosane que perguntou, nutricionista. Tem sim. Na literatura científica, né, a gente inclusive consegue perceber que eles têm uma tendência em dizer que a cirurgia de sleeve apresenta mais reganho de peso do que a cirurgia de bypass. Entretanto, não são estudos que a gente possa confiar fortemente, principalmente pelo que eu falei, como os tubos gástricos são feitos com tamanhos diferentes, então são cirurgias que acabam não podendo ser comparadas. Então, se eu comparar um reservatório gástrico pequeno com uma cirurgia de bypass, talvez eu não tenha uma diferença tão grande assim. Agora, se eu tenho um estômago que é grande e com o intestino com uma absorção um pouco maior, com certeza pode sim, pode encontrar na literatura. Eu fiz uma revisão ainda esses dias acerca desse assunto e realmente tem vários estudos na literatura mostrando essa diferença, né? Como eu comentei no início da live, na minha experiência é o contrário. Nós temos mais reganho de peso no bypass do que no sleeve, porque com o tempo o paciente de bypass acaba conseguindo comer volume maior do que o paciente que tem sleeves finos, estreitos. Agora, sleeves largos, eu tenho alguns pacientes que eu atendo no consultório que foram operados em outros centros e que o paciente relata uma ingestão alimentar assim surreal. É quase como de alguém que não tem uma cirurgia que componente restritivo, né? Então, com certeza, essa ingestão alimentar, essa capacidade gástrica maior, com uma ingestão alimentar maior, consequentemente com mais calorias, isso vai trazer reganho de peso. Então, a literatura tem sim estudos acerca disso, mas o que não tem são estudos homogêneos que a gente possa ter como base para verdadeiramente dizer que o efeito é maior nesta ou naquela cirurgia. Sim. Temos só 7 minutos. Então, escolhe aí uma pergunta boa. Então, estratégias a gente já comentou, né? Cada caso, na verdade, é um caso, né, Silvia? Não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo, depende da história de cada um, depende se falta atividade física para um, para outro não, para um a dieta vai ser mais importante, para o outro não, então... Acho que se a gente fosse fazer assim um geralzão, de acordo à luz do que a literatura nos traz, seria ter uma ingestão adequada de proteínas, prática de atividade física, consumo calórico adequado, mastigação e hidratação. Então, agora, para ajustar exatamente o quanto, aí precisa realmente do profissional, né, especialista, para poder fazer o cálculo exato das necessidades individuais para que o melhor resultado seja alcançado. Sim. Deixa eu ver se eu já coloquei. Outra coisa também que eu acho que eu não comentei contigo. Tem pacientes, assim, como eu falei, né, que estão há 5 dias sem perder peso, já acho que está no platô, né? Então, só para explicar melhor, assim, qual o tempo que seria preocupante de estar sem perder peso, né? Para eles saberem, né?
Então, isso também varia muito, né? De acordo com idade, gênero, ingestão calórica. Agora, o que eu acho que pode tranquilizar, né, o paciente, se ele tiver num pós-operatório inicial, que ele realmente fique atento ao que ele vai perder no mês, e não que ele vai perder no dia ou na semana, porque a gente trabalha com janelas maiores para contabilizar essa perda de peso. Agora, se é um pós-operatório tardio, né, depois de 2 anos, é o período que normalmente a gente tem estabilização do peso para todo mundo, graças a Deus. Porque ninguém pode ficar perdendo peso indefinidamente, porque senão a perda de peso excessiva também seria um problema, né? Então, o corpo, em geral, a partir do 2º ano, a perda de peso está estável. Agora, se é algo que ocorre com 6 meses, 7 meses de pós-operatório, em que a perda deveria estar acontecendo ainda, eu diria que essa pessoa ela deveria se preocupar se ela ficar 1 mês a 2 meses sem perder absolutamente nada, porque é um momento em que a perda ainda deveria estar acontecendo. Então, certamente alguma coisa não está adequada e precisa ser revista, né? E o que mais a gente vê no dia a dia é consumo calórico exagerado nesse momento, né? Os famosos beliscos, porque o famoso grão em grão cabe. O volume grande de uma vez não é possível, mas de forma fracionada, sim. E aí as pessoas acabam exagerando um pouco na ingestão de calorias. Então, seria, nos primeiros 6 meses, vai estar perdendo sempre, e aí o saldo mensal é o que é o mais importante para ser observado. Depois do 6º mês, se passar 1 mês ou 2 sem perder, aí alguma coisa precisa ser revista, porque realmente há algo que não está correto. Tá certo, né? Então, assim, uma coisa que você falou importante, né? Só para. Tem paciente que entrou agora e então é importante frisar isso, né? A minha dieta não é igual à do outro, né? Minha perda de peso não vai ser igual à do outro. Então, ter cuidado com esse tipo de comparação, de quanto o outro perdeu, eu perdi, a minha dieta é assim, e a do meu vizinho é X, a minha Y. Então, procurem, né, em casos de efeito platô, né, de reganho também, procurem o profissional que lhe acompanha, né? Ele vai saber, né, direcionar para o melhor tratamento, avaliando o seu caso, que é específico, você é um ser único, né? Com Com certeza. suas características únicas, então precisa ser avaliado de uma forma individualizada, Com né? certeza. Então, isso é muito importante de frisar. Verdade. Eu estou vendo que tem até uma pergunta aqui, né, que tá aparecendo na tela, né? Se depois de 2 anos ainda é possível perder peso. É possível em qualquer momento, né? E uma coisa que eu posso dizer para vocês, né? E os estudos também trazem isso. Uma vez operado, as vias metabólicas e a secreção de alguns hormônios importantes, ela é diferente. Então, o sucesso para perder peso depois de uma cirurgia ele é maior do que de um indivíduo que é obeso e que não tem uma cirurgia bariátrica. Então, em qualquer momento, né? E é uma coisa que eu também falo muito, a possibilidade de resgatar a cirurgia. Então, para aquelas pessoas que não perderam peso, não chegaram a um peso que seria adequado para controle das doenças e até mesmo satisfação pessoal, é possível qualquer momento, independente do tempo do pós-operatório. Mesmo depois de 3 anos, é possível sim a gente conseguir resultados interessantes de perda de peso. Então, Silvia, queria te agradecer muito. Falta um minutinho só. Ah, Queria te agradecer muito. Você sempre dá uma aula para gente, é muito legal. As pessoas elogiam muito. Aqui passaram vários elogios, não sei se ah, de colegas, de pacientes para você. Te chamaram até a falar, a Silvia é uma diva, eu ah, concordo. fico Então, feliz. vários elogios, não podia ser diferente. Então, te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente e por tanta contribuição, né? Como Ah, sempre. eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado
pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, né, que é a nossa vida, né, de muitos anos dentro do consultório. Muito É obrigada e um abraço verdade. a todos. Então tá, gente. Obrigada pela participação de todos. E a live vai ficar gravada aqui no canal do Instagram da gente, se alguém quiser ouvir de novo, tá? Obrigada aí pelos elogios para nós duas. E Obrigada. até a próxima, gente. Toda quarta-feira a gente faz aqui a nossa live. E a Silvia até comentou isso no início, né? A gente está tentando assim extrair temas mais bacanas assim para poder contribuir com o esclarecimento dos pacientes, né? É verdade. É Então excelente. tá. Vai Obrigada. cortar, Silvia. Beijo, brigadão. Obrigada. Tchau. Tchau.